Olá, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do positivismo, né? Como que o positivismo, a gente já comentou em outros momentos, né? O positivismo ele está na base de surgimento da sociologia, ou seja, quando a sociologia surge como uma ciência específica no século XIX, a referência fundamental ali era uma compreensão filosófico-social positivista, né? E que foi elaborada por Auguste Comte. Esse pensador que acaba, portanto, sendo considerado o pai da sociologia, né? Então ele vai falar em física social e depois, posteriormente, vai se entender que a física social como uma ciência específica e daí a ideia de sociologia, né? O Auguste Comte ele é um autor que pode ser assim, exercer uma influência significativa no âmbito do pensamento. Isso chega até o Brasil, né? Então, algumas das principais lideranças do movimento republicano brasileiro, né, tinham uma forte influência, receberam uma forte influência desse pensamento positivista, do pensamento do Auguste Comte. E isso foi parar na nossa própria bandeira, né, na bandeira da República do Brasil. Então, lá os dizeres ordem e progresso, eles estão diretamente ligados à conceituação geral que o Auguste Comte desenvolve para explicar a realidade social, né? Então, Auguste Comte, procurando, pode-se assim, trazer para o campo da compreensão das realidades humanas aquilo que estava já ali 2, 3 séculos trazendo uma impactação significativa na construção do conhecimento. Então ele importa, né, digamos, né, aquela concepção de ciência que estava na base do avanço do conhecimento da natureza. Então ele importa, ele transporta essas referências epistemológicas, né, esta forma de construir o conhecimento para o desvelamento da realidade humana. E nesse sentido, ele vai tomar a sociedade como objeto de ciência, da mesma forma com que um físico, né, toma os movimentos dos corpos, por exemplo, como objeto de ciência, né, ou como um biólogo vai analisar os fenômenos relativos à manutenção da vida, um químico, a constituição das substâncias, assim por diante. Então ele vai trazer para a compreensão da realidade social aquilo que estava dando certo, digamos assim, né? Era o alvorecer das ciências naturais. Muitas dessas ciências vão se consolidar mesmo ali no século XVIII, no século XIX, algumas até no século XX. Mas era aquele momento, pode-se assim, de efervescência da tentativa de se buscar compreender a realidade a partir de bases que não eram mais aquelas da compreensão filosófica, da compreensão teológica da vida. A gente já comentou isso em vídeos anteriores. E o Auguste Comte, então, procurando compreender a realidade social, ele vai entender que essa realidade ela pode ser observada e compreendida a partir de duas perspectivas fundamentais, né? A da estática social e a da dinâmica social. A estática social diz respeito a todos aqueles fenômenos que se referem à manutenção da ordem social. Então, como que uma sociedade vai se mantendo, vai se perpetuando no tempo e no espaço, né? Então, tem elementos que são estáveis, que são perenes, que não se modificam, que estruturam, que institucionalizam a sociedade. Então, a estática social estudaria esses fenômenos e pode ser assim, e a lei fundamental, né, desses fenômenos, ou a orientação fundamental desses fenômenos é exatamente a ordem, né? E a dinâmica social diga respeito, então,
a aqueles outros fenômenos que se referem à mudança, né, ao progresso, à transformação da realidade, né? Então, nesse aspecto, diz respeito a estas mudanças que vão configurando a vida social em patamares evolutivos cada vez mais elevados. Daí a ideia de progresso, daí ordem e progresso, né? Então, muitos daqueles que estavam envolvidos no movimento republicano no Brasil sofreram, inclusive no âmbito da formação das forças militares, né? Sofreram uma forte influência do positivismo, da filosofia social positivista e, portanto, ali, né, do nascedouro da sociologia. Então, bom, isso, digamos assim, né, para fazer só uma referência, para a gente começar a se aproximar um pouquinho mais desse autor e da contribuição que ele traz para o campo da sociologia. Mas aqui vocês têm o material que está disponível para vocês ali no material de apoio, então não há necessidade, digamos assim, né, de eu descer muito a esses detalhes. Eu queria trabalhar um pouquinho mais, né, o contexto e alguns outros conceitos que estão relacionados à concepção da sociologia positivista de Auguste Comte, né? Olha, um primeiro desses aspectos que eu gostaria de explorar aqui com vocês diz respeito à própria concepção de ciência que estava sendo ali, né, pode-se assim, concretizada. Então, o mundo estava se modificando de forma significativa, né, no século XIX, por uma série de fatores, e um desses fatores era a impactação, e isso era muito forte na França, né, especialmente, que era a impactação do iluminismo, né? Então, o iluminismo, vocês sabem que o século XVIII foi chamado século das luzes, né, ou século iluminista, precisamente por conta de um conjunto de movimentos filosóficos, de pensamento, culturais, etc., que, pode-se assim, defendiam a construção das relações sociais não mais em bases metafísicas, em bases religiosas, em bases ligadas à autoridade das instituições eclesiais, com base, enfim, na autoridade dos doutrinadores, dos filósofos, etc. Mas a ideia de que era possível a gente construir um outro presente, um outro futuro para a humanidade na medida que isto fosse erigido, fosse construído a partir da razão. Então, a crença fundamental do iluminismo era no poder explicativo e organizativo da razão, né? E esta crença pode ser assim, ela é a alma, né, da própria modernidade. Então, a ideia de que a razão consegue gerar um processo de progresso, de evolução da humanidade, na medida que ela vai, pode ser assim, embasando a explicação da realidade, ciência, na medida que ela vai sustentando as tecnologias através das quais a gente interage com a realidade e vai, pode ser assim, consolidando-se no próprio desenvolvimento industrial, né, que diz respeito à capacidade de a gente transformar a realidade física, a realidade natural, para o bem da sociedade, da humanidade. Então, o iluminismo se caracterizou por esta crença fundamental na razão, então já não valia mais a autoridade religiosa, as crenças, superstições, etc. A razão seria o pilar fundamental de organização das relações sociais. Essa razão seria uma razão explicativa e organizativa, ou seja, ela possibilitaria explicar a realidade e organizá-la, e ao mesmo tempo abriria ali um período de progresso ilimitado para a humanidade, né? Então, havia, portanto, digamos assim, uma espécie de expectativa otimista em relação
ao poder de organização da razão e enxergava-se o passado, especialmente o período medieval, como um período bastante sombrio, né, no qual a autoridade política se aliou à autoridade religiosa, no qual as crenças, superstições pautavam a vida das pessoas, um período no qual a ordem social não tinha uma legitimação racional, mas baseava-se na tradição, no poder exercido, no poder de fato, né, exercido, nas autoridades que, pode ser assim, conseguiram se impor por conta da força. Então, isto tudo era visto como um grande período de atraso. Claro que ali, digamos assim, né, os iluministas exageravam, né, na dose. O período medieval não foi tão sombrio, também não foi um período, pode ser assim, de grande progresso material, econômico, etc. Né? Houve uma certa estagnação socioeconômica, e a modernidade, ela traz, pode ser assim, essa esperança de uma sociedade materialmente mais próspera, do desenvolvimento de instituições pautadas, pode ser assim, por uma racionalidade jurídica, por princípios liberais, depois princípios democráticos, etc. Enfim, então havia uma visão bastante otimista em relação ao poder explicativo e organizativo da razão, e também ao poder emancipatório da razão, né? Ou seja, a razão possibilitaria a libertação, né? A superação das diversas opressões, inclusive das opressões relativas ao indivíduo, né? Então, pode ser assim, a crença na razão, a crença no progresso que caracterizam o iluminismo e se espraiam por toda a humanidade, por toda a modernidade, era também a crença na libertação do indivíduo em relação ao controle social, à coerção comunitária, aos preconceitos, ao cerceamento da liberdade individual, etc. Então, era também uma afirmação da liberdade, né? Pode ser assim, de forma bastante incisiva, né? Ora, é neste contexto que surge o positivismo e que surge a sociologia. Ou seja, o âmbito ali era como você explicaria a realidade social de uma maneira tal que possibilitasse um padrão de convivência entre as pessoas pautados por valores como igualdade, liberdade, fraternidade, valores que, pode ser assim, né, foram ali as bases, ou pelo menos, né, a intenção da Revolução Francesa. Então, você tinha uma mudança significativa na configuração social e também uma mudança de natureza produtiva, né? O capitalismo ali começava a tomar corpo, se instituir propriamente dito. Então, no século que antecede ali o positivismo, Comte, né? Então, o século XVIII, né? O século da Revolução Industrial, da Revolução Francesa. Então, você tinha ali uma outra ordem social sendo estabelecida, e dentro desse contexto vai se percebendo a importância de uma explicação da vida social que não fosse pautada por crenças, por convicções religiosas, por elaborações metafísicas, etc., mas que se conseguisse compreender a realidade a partir daquilo que seria observável, né? E esses dados observados, né, a partir da experiência, dos experimentos, etc., seriam então elaborados, trabalhados, sistematizados, organizados pela razão, né? Então, é dentro dessa perspectiva que surge a sociologia, né, e surge exatamente como positivismo, né? E o Auguste Comte, portanto, né, como vocês podem ver aí no material de apoio, vai ser o autor fundamental, né? Por isso que ele vai até fazer aquela distinção das grandes etapas pelas quais, né, viveu a humanidade, né? Então, um período teológico, no qual se explicava a realidade pela ação de seres sobrenaturais que estariam, pode ser assim, controlando todos os fatos, etc. Depois, e aí corresponde muito, né, o período mítico ali do desenvolvimento da compreensão mítica da realidade, então que teve ali uma vigência até 2.600 anos atrás, mais ou menos, enfim.
Então se explicava fundamentalmente a realidade a partir de categorias míticas. Depois ele vai chegar um segundo período, que é o período, pode-se assim, de desenvolvimento de toda a filosofia, que ele vai chamar de período metafísico, né? E que aí já não são, a realidade não é explicada mais por seres sobrenaturais que estariam interferindo na ação dos humanos, etc., ou da natureza, mas por conceitos abstratos, né? Por ideias, por princípios abstratos, a ideia de ser, a ideia de movimento, a ideia de substância, de potência, etc., elementos que foram sendo produzidos dentro da longa tradição da filosofia. Então passa-se a tentar compreender a realidade nesse período, que pode pegar ali a antiguidade, período medieval, etc., a partir de conceitos fundamentalmente metafísicos, né, que não estão, pode ser assim, que não estão ligados à observação da física, dos fatos, dos fenômenos concretos, mas são decorrentes de um trabalho de intelecção, de organização lógica, etc. E aí ele vai enxergar que há um terceiro período, né, que se inicia exatamente ali, né, no, enfim, século XVIII, século XIX, um pouquinho antes até, século XVII, XVIII, XIX, que a observação dos fatos, da realidade, dos fenômenos, a organização meticulosa desses fatos, o trabalho da razão na codificação, decodificação dos fenômenos que são observáveis, etc., então constituiria, né, esta base empírica do conhecimento, que ele vai então entender que seria a etapa positivista da história, né, a etapa na qual a empiria, né, a experiência, os fenômenos que podem ser observados é que colocariam um norte para o conhecimento da realidade, e a razão entraria sistematizando, organizando esse conjunto de experiências. Então, portanto, né, o Auguste Comte está interpretando ali o seu momento, né? Ora, esse tipo de conhecimento da realidade social, ele está diretamente ligado a uma série de mudanças que estavam ocorrendo no campo do direito, né? E aí surge algo que é tratado também nos textos, a aproximação e a distinção entre positivismo sociológico e positivismo jurídico, né? São conceitos distintos, ainda que interdependentes, né? Um está diretamente relacionado ao outro, né? Ora, o positivismo sociológico diz respeito ao que eu acabei de falar, ou seja, essa capacidade de a gente explicar a realidade da convivência humana, das comunidades, das relações sociais, da organização social, dos grupos sociais, etc., a partir de procedimentos metodologicamente elaborados na perspectiva científica, então de observação dos fatos, dos fenômenos, assim por diante. Ora, então, a sociologia positivista, ela tem exatamente essa base, né? A observação, a categorização, a organização dos fenômenos que nos são oferecidos por aquilo que a gente pode observar. Daí o próprio termo positivismo, que tem uma dupla, pode ser assim, conotação, mas a conotação mais forte diz respeito no pensamento do Comte exatamente isso, aquilo que está posto. Então, daí positum, né? Positum, positivo, positivismo. Então, do latim positum. Então, o que é? É aquilo que está posto, aquilo que está colocado diante da nossa capacidade de observação. Ora, então, o positivismo sociológico está diretamente ligado a isso. Em vez de eu explicar a sociedade a partir de conceitos como natureza, essência, ser, etc., eu vou explicar a sociedade a partir dos dados que eu consegui coletar e depois eu matematizo, digamos, né, esta realidade através de estatísticas, etc., eu consigo aprender essa realidade. Esse é o positivismo sociológico, né? Ou a sociologia positivista, que nasce ali então com Comte. O positivismo jurídico ele estava nascendo sob a influência deste movimento também, né? Então,
vocês já devem ter tido contato um pouco sobre isso. Então, a história do direito durante um longo período foi a história do direito natural, né, do jusnaturalismo. E o que a gente vê surgir no século XIX é o juspositivismo, ou seja, a doutrina do direito positivo. E aí, esta doutrina, ela vai advogar que pode ser assim, o direito tem que se pautar por bases objetivas, né? Ou seja, o direito tem que se pautar por aquilo que está positivado na norma, na lei, no ordenamento jurídico, etc. Então, pode ser assim, na perspectiva positivista, né, o juiz não pode se orientar por convicções próprias, por crenças, por ideologias, por concepções metafísicas de natureza humana, de moralidade, etc. O juiz tem que se pautar por aquilo que está nos autos do processo e tem que interpretar aquilo à luz da lei que está codificada, né? Então, seja, a lei como um conjunto sistemático, organizado, né, de textos prescritivos, né? Então, nesse sentido, o positivismo jurídico ele vai se basear nesta apreensão, né, do direito como uma realidade positiva, positivada, posta diante da capacidade, da nossa capacidade de observação, né, e positivada pelos homens dentro dos processos legislativos, né? Então veja que é diferente da ideia do direito natural. O direito natural, para os gregos, por exemplo, aquilo que estava inscrito na natureza humana, né, essa natureza em relação ao conjunto da natureza, etc. Enfim, especialmente na Idade Média, ao direito natural, antropológico, filosófico, etc., se adiciona o direito natural teológico. Então, o direito teria que ser pautado pela natureza humana, que isso é compreensível à luz da revelação de Deus, ou seja, é a intenção de Deus na criação da natureza humana que estabeleceria os princípios fundamentais do direito no sentido do justnaturalismo teológico, né? Ora, o que vai acontecer no passagem ali do século XVIII para o século XIX, especialmente no século XIX, e que vai se estender, né, durante todo o século XX, tem uma influência até hoje, né, é a ideia de que isto não se sustentava mais, né, que a explicação da realidade normativa humana e a organização da realidade normativa humana tem que se dar a partir daquilo que está posto, que está positivado na lei, né? Isso vai ficar muito claro no positivismo normativista do Hans Kelsen no século XX, que vocês já devem também ter estudado, mas a origem disso reside no mesmo século XIX, que é o século ali do surgimento do positivismo sociológico. E aí, digamos assim, há duas bases de influência do positivismo sociológico, do positivismo de Comte, na elaboração do positivismo jurídico, né? Uma delas, que está diretamente ligada à chamada jurisprudência dos conceitos, que foi um fenômeno, pode ser um movimento, perdão, de doutrinário, de compreensão do direito no século XIX, que ia exatamente no sentido da positividade da norma, da positividade do código, da positividade da lei. Ou seja, o direito tem que se pautar por aquilo que está escrito, né? E o trabalho de organização, o funcionamento do direito tem que se orientar a partir dessa normatização escriturada, né? Textualizada, oficializada, né? Ora, houve um outro movimento também que sofre muito esta influência, e esses movimentos conversam, se sucedem, etc., que é a jurisprudência dos interesses, que dizia que a norma tem que ser referência, mas a interpretação da norma se dá pela positividade, não propriamente da norma, mas do fato que gerou esta norma. Então, uma norma não surge do acaso, né? Ela surge
de um conjunto de circunstâncias, de conflitos das relações humanas, das classes, dos grupos, etc. Então, para entender uma norma, eu tenho que entender o contexto social que explica, né? Então, só para dar um exemplo aqui, para não ficar muito abstrato essa nossa conversa. Pega, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? No Brasil. Então, alguns falam, tem muitos países no mundo que não tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que prevê proteção de direitos, garantias, etc., para esta parte da população, né? Ora, por que aqui tem, por que outros países não têm? Tem uma série de fatores, mas um deles é que no Brasil tem uma cultura de violência contra crianças e contra adolescentes, de exploração econômica de crianças e adolescentes, né, de aviltamento das condições sociais pela desigualdade social, né, desse público, né? Então, pode ser assim, diante de um fato que é a violência, a pobreza, a desigualdade, etc., que vitimam crianças e adolescentes, então surge a necessidade de você criar uma norma, né? Ou criar um código, criar um estatuto, como o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, veja, eu posso, o positivismo jurídico, ele vai se orientar pela positividade, o que está escrito no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Quais são seus artigos, seus dispositivos, instrumentos ali que estão postos, né? Mas, ao mesmo tempo, a interpretação desse texto tem que se dar pela positividade do fato social que o gerou, né? Então, se nós estivéssemos num país mais próspero, mais igualitário, mais justo, no qual crianças e adolescentes fossem respeitadas, não existiria essa lei. Portanto, é esse fato social que lança luzes sobre a constituição de um estatuto específico para a situação das crianças e dos adolescentes. Então, veja, aí você pode pensar na positividade da norma, o texto, os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, como você pode pensar na positividade do fato social que fez surgir essa norma, né? Então, ou seja, o fato social. O Brasil é um país absurdamente desigual, tem condições de pobreza gravíssimas, as crianças acabam sendo vitimadas por esse contexto todo, e você tem que criar instrumentos para protegê-las. Então, os artigos, o texto do Estatuto da Criança e Adolescente recebe as luzes, pode ser assim, do fato social que fez surgir esta lei e que ajuda, portanto, a compreender o sentido dessa lei. Então, repare, o que nós temos hoje no século XX? Né, sobre a influência do positivismo, né? Alguns autores vão falar, não, a gente já está numa etapa pós-positivista. Enfim, tem todo um debate, né? Correntes interpretativas não positivistas, enfim. Imagino que vocês já tenham feito esse estudo no âmbito do estudo da filosofia jurídica. Ora, mas fundamentalmente aqui o que eu estou querendo chamar a atenção é para isso. O direito hoje, né, isso vem do século XIX, ele vai também buscar uma rigorosidade científica, né? Vai também procurar pautar-se por aquilo que é objetivo, né, que está posto, seja posto na letra da lei, seja posto nos fatos que fazem surgir essa lei, né? Outro aspecto importante é por que o direito vai se constituindo nessa direção da sua positividade, né? Aí você tem uma série de fatores, o processo de urbanização, a complexidade das relações sociais, etc., e o desenvolvimento do modo de produção capitalista, né? Então, o capitalismo, pode ser assim, ele está diretamente ligado à constituição dos chamados Estados Nacionais modernos. Então, você vai tendo ali uma sociedade que não é mais a sociedade feudal, do modo de produção feudal, e você vai tendo uma sociedade pautada por processos produtivos que implicam em organizações societárias mais complexas, e a relação, pode ser assim, dentro da sociedade, a circulação das mercadorias, etc., a transformação, né, do trabalhador em mercadoria e por aí vai demandando uma normatividade positivada. Ou seja, não dá para você ter uma economia capitalista sem segurança
jurídica. Né? Isso está presente até hoje. Né? Então, por que, por exemplo, né, a gente está, né, no processo eleitoral e o presidente Bolsonaro, durante esse tempo todo, ficou lá ameaçando golpe de Estado, chamando a população para questionar Supremo, Tribunal Federal, no começo estava ameaçando o Congresso, etc. Enfim, então é um presidente que transitou o tempo todo, né, durante o seu mandato com ameaças de ruptura institucional. Né? Ora, isso além de ser um ataque frontal inaceitável à democracia, né, então tem um outro problema também, né, não é à toa que vários economistas liberais, né, estão agora manifestando seus votos contrários, né, à reeleição aí do Bolsonaro, no sentido de que isto prejudica a própria economia capitalista. Né? Então, pode ser assim, o funcionamento da economia capitalista supõe uma segurança jurídica que só é possibilitada dentro do Estado democrático de direito. Né? Então, o Estado democrático de direito, né, ele vai se pautar por princípios formais positivados do direito, né, que excluem a possibilidade de medidas autoritárias, de medidas de força, né, que reconfiguram as relações sociais. Então, você só tem desenvolvimento do capitalismo se você tiver segurança jurídica. Se o governante, como no caso do Bolsonaro, fica ameaçando golpe de Estado, etc., isso vai gerando uma insegurança e os investidores, pode ser assim, ficam inibidos em fazer investimentos num quadro que eles não sabem. Quando você rompe a institucionalidade democrática, você não sabe qual monstro que vai sair dali. Né? O Brasil tem uma história na nossa república de golpes de Estado, o último deles foi desastroso, o golpe de 64, estabeleceu uma ditadura de 20 anos, que pode ser assim, a orientação governamental não era pautada pela segurança possibilitada pela ordem constitucional, até porque o golpe de Estado já foi uma ruptura com a ordem constitucional e depois as medidas, né, que foram sendo tomadas, os atos institucionais já eram em si mesmos rupturas com a ordem legal. Ora, então veja, o que a gente pode observar? Que o que acontece ali no século XVIII, no século XIX para frente, é a busca de uma positividade jurídica que tem que ser interpretada à luz da positividade sociológica, daí a importância da sociologia, né? E que possibilita, por sua vez, né, a organização de processos sociais, econômicos complexos. Né? Ora, então é nesse sentido que o direito ele vai sofrer, pode ser assim, vai receber os ares, né, a influência do positivismo sociológico, né,